seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Um programa dinâmico, interativo, com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre têm uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para responder essas e outras perguntas conosco nesta manhã, pastor João Carlos. Pastor, bom dia. Graças a Deus, irmão Anderson, bom dia a todos que sempre estão conosco na Bíblia Responde. Eu creio que é bom nós darmos um esclarecimento aos irmãos, que nós tivemos que dar uma paradinha, não é, irmão Anderson, na nossa programação, mas todas as perguntas que temos recebido vão ter suas respostas. Temos ainda várias perguntas e você pode continuar fazendo, tá certo? E nós iremos respondê-la. Por que paramos? Devido a que voltamos novamente a ter reunião presencial. E aí nós tivemos que correr atrás de equipamento para nos, acertarmos para este momento, mas graças a Deus, retornamos aqui com esse programa tão especial que é a Bíblia Responde. Um bom dia a todos vocês. E como nós sempre fazemos, nós vamos responder 3 perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta, ela vem do Rafael Souza. Ele faz a seguinte pergunta: o que acontece quando o crente morre? Graças a Deus, Rafael, um abraço para você, espero que você esteja bem. Muito obrigado da sua pergunta. O que acontece quando o crente morre? Você é bem sucinto na sua pergunta, não é? Você não deixa arestas, você é objetivo. O que acontece quando o crente morre? Então, você já especificou a qualidade aí, é o crente. Tá certo? Então, Rafael, a primeira resposta está em Lucas 23, 43. Que nos diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, para onde vai o crente que morre? Para um lugar chamado paraíso. O paraíso é um lugar para onde as almas daqueles que creem e confessam a Jesus vão. Amém? Então, o lugar se chama paraíso, é um lugar. Agora vamos ver o que a Bíblia fala de paraíso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, irmão Anderson. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então observe que Paulo refere-se ao paraíso e que neste lugar ele ouviu palavras inefáveis, que estão acima da qualidade da linguagem desta terra. São palavras que curam, são palavras que elevam o lugar e demonstram toda a qualidade daquele lugar. Então, paraíso, lugar que se ouve palavras inefáveis. A segunda coisa acerca do paraíso é Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7 nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então você observou aí, a sua pergunta é: o que acontece quando o crente morre? Jesus disse, não é, aquele que estava ao seu lado, que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Como é o paraíso? Um lugar onde se ouve palavras inefáveis. E outra coisa, no paraíso está a árvore da vida. Então é um lugar de delícias, tá certo? Para onde o crente vai quando morre? Ao paraíso. Observe, ele ainda não vai a Jerusalém, a cidade preparada. Esta é só no final de todas as coisas, porque aqui é quando o crente morre. Não é acerca do arrebatamento do crente, tá certo? Quando não é os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão e depois aqueles que estiverem vivos naquele tempo serão encontrados com o Senhor nos ares. O que acontece quando o crente morre? Vai para o paraíso, irmão Anderson. Deus te abençoe, Rafael. E nós vamos agora para a nossa segunda pergunta. Ela vem do Márcio Pereira. Ele faz a seguinte pergunta: é errado o casal não querer ter filhos? Oi, Márcio, um bom dia para você. Certamente você é uma pessoa casada, ou se ainda não é casado, quer ter uma resposta acerca disso. Primeiro, você está trabalhando com vontade. E esta vontade, se ela é certa ou se ela é errada. Querer denota vontade. Então, primeiro, a gente precisava saber o motivo desta vontade. Porque se eu caso, é lógico que eu quero ter família. Isso é claro.
Tá certo? Mas você está perguntando se esta vontade é errada. Agora, por que surgiu esta vontade? Foi um trauma de infância? Dá muito trabalho, você vê que está dando muito trabalho, vai tirar seu tempo? Preocupação com o futuro, com finança? Você tem observado os filhos dos outros, talvez filhos dos seus parentes, e vê que não vale a pena? Enfim, eu não sei o que lhe te levou a motivar a não querer ter. Porém, tudo isto que eu vos mencionei aqui, que eu te mencionei, não é? São coisas externas. Agora, vamos confrontar a sua vontade com a vontade de Deus. No princípio, qual foi a vontade de Deus para o casal? Vamos lá, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Nos diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-o, dominai-o sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esta é a vontade de Deus. Aí está o mandamento de Deus: sede fecundo, crescer e multiplicar. Esta ordenança também está depois das águas do dilúvio, com Noé, capítulo 9 de Gênesis, versículo 7, irmão Anderson. Que diz assim: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Observou? Então aí está a vontade de Deus. Então você tem que confrontar a sua vontade com a vontade de Deus. Segunda coisa disto, o que são os filhos para o casal, no casamento? Salmo 127, versículos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então os filhos são heranças do Senhor. Amém? Mas vamos ampliar este leque. Vamos para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, para ver ali uma coisa que Paulo está referindo-se acerca de casamento, no capítulo 7. Ele está se referenciando ali para casado, para viúvas, para solteiros. Vamos ver o que Paulo diz no versículo 6 do capítulo 7 de 1 Coríntios. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então observe que quando não existe mandamento, se faz concessão. Mas havendo mandamento, não existe concessão. Qual é o mandamento de Deus? Crescei, multiplicai e povoar a terra. Aí você pode dizer, mas já está povoada. Mas você precisa ter a sua identidade na terra. Ou a continuidade, não é, do que você é nesta terra. Outra coisa que muitos casais fazem para a questão do querer. Mateus, capítulo 18, versículo 18 e 19. E diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Então há muitas pessoas que utilizam esse versículo para concordar. Mas saiba que não existe acordo quando existe mandamento. Aqui tem o mandamento, aqui tem a ordenância, aqui tem a vontade de Deus. Então esse versículo não entra. Não adianta você fazer um acordo com o seu marido e o marido com a esposa para não ter filhos e vir nesse versículo. Observe que Ananias e Safira também concordaram, mas concordaram na mentira. Então esse versículo não serve. Havendo vontade de Deus,
tem que ser selada a nossa vontade. Tá certo? Então hoje, Márcio, eu ponho sobre ti a sua vontade com a vontade de Deus. E aí, você é que vai dizer para você mesmo, é certo ou errado? Ter ou não ter? Eu vou deixar você pensar. Amém? Deus te abençoe, Márcio. Fique com Deus. Um bom dia na paz do Senhor. E nós vamos para a nossa última pergunta do nosso programa dessa manhã. Ela vem da Márcia Silvia. Ela faz a seguinte pergunta: como identificar um falso profeta? Oi, Márcia, tudo bom? Bom dia, paz do Senhor. Uma alegria te receber aqui no nosso programa. A Bíblia responde. Como identificar um falso profeta? Primeiro, nós vamos ler um versículo de suma importância. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, irmão Anderson. Que nos diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então, como identificar? Tendo a unção que vem do Santo, que vem do Senhor. Então, o que é esta unção que vem do Santo? Eu e você fazemos parte do corpo, que se chama igreja, aonde Cristo é o cabeça. A unção que vem do Santo é a conexão dos membros do corpo com o cabeça. Como identificar o falso profeta? Conectado em Cristo. A unção do Santo. Se você está em Cristo, você vai discernir. Você vai compreender o que é e o que não é. Embora Jesus tenha falado um versículo interessante. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então observe que sinais, maravilhas não qualificam o profeta. Tá certo? O que qualifica é a vida, é o testemunho diário cristão. Isto qualifica. Agora, sinais e maravilhas não qualificam. Como identificar o falso profeta? Primeiro, ter a unção do santo, que vem do santo. Segundo, sinais e maravilhas não qualificam como profeta. Terceira coisa, segundo Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos surgirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, Márcia, como identificar o falso profeta? Primeiro, estando conectado em Cristo, quer dizer, a unção que vem do santo. Segundo, sinais e maravilhas não qualificam ele como profeta. O que qualifica é a vida, é o testemunho diário cristão na vida dele. Terceiro, Pedro vai colocar aqui, heresias destruidoras. Quer dizer, o que ele prega, o que ele ensina, distorce as escrituras ao seu bel prazer, produzindo no seio do rebanho heresias destruidoras, mentiras, ilusões, falsidade. Segundo, práticas libertinas. Ele é um homem sensual e gosta desta sensualidade e pratica e prega libertinagem. Não faz mal. Deus nos ama. Terceiro, movidos pela ganância, pelo dinheiro, tá certo? Então a avareza, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Como identificar o falso profeta? Tendo a unção que vem dos santos. Sabendo que eles farão sinais e maravilhas, mas isso não os qualifica como verdadeiros profetas. O que qualifica é o testemunho diário, é a verdadeira vida. Terceiro, produzem
heresias destruidoras, mentira, falsidade, ilusão. Seus seguidores e eles amam a libertinagem. Terceiro, o que lhes move mais ainda é o vil metal, o dinheiro. Assim se identifica, e tem muitas outras para identificarmos o falso profeta. Amém? Quero nesse momento aqui aproveitar esse Bíblia Responde e prestar meus reconhecimentos a um pastor que ontem partiu para o Senhor, pastor Alberto Rezende. Pastor Alberto foi pastor em Suzano e está agora, por fim, em Várzea Paulista. Quero aqui, transferir meus sentimentos à irmã Sara, à Guta, à Rebeca, ao neto, ao pastor Paulo Rezende, meus mais profundos pêsames, e que o Espírito Santo esteja consolando os vossos corações. Até a próxima, com a Bíblia Responde, irmão Anderson. E se você que deseja participar, entrar em contato conosco, entre em contato pelo endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. E você entrando em contato conosco, é sempre um prazer nós respondermos aqui a sua pergunta. Porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.